Fala pessoal, Elton Ferreira com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como aplicar resina epóxi na madeira de forma correta. Como que você vai conseguir fazer tábuas para churrasco maravilhosa como essa. Olha isso, gente, que tábua linda. Ou como essa daqui, ó. Olha essa. O processo de resina na madeira é o mesmo, tá? Tanto para tábuas para churrasco, como mesas, né? Mesas river table. A técnica utilizada é a mesma, o que vai mudar é o tamanho da madeira, mas da mesma forma que você aplica resina epóxi numa madeira como essa, você aplica numa mesa de 5, 6, 10 metros. Então vamos lá, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Vou pegar essa madeira aqui e a gente vai trabalhar essa madeira. Então a gente vai nivelar ela, né? Ela tem um lado mais alto de um lado, mais fino do outro, tá vendo? Então a gente vai trabalhar essa madeira, a gente vai nivelar ela, né? Vai planar essa madeira, vai lixar essa madeira, vamos fazer canaleta nessa madeira, para depois a gente começar a aplicar resina epóxi, né? Tampar essa rachadura que ela tem aqui no meio, ó. E aí a gente vai começar a trabalhar ela. Então vamos lá, mãos à obra. No local onde vai a resina, você vai usar no máximo uma lixa 240. O ideal é, quanto mais ancoragem você criar, melhor. Então, em todo lugar que vai resina pigmentada, eu usei uma lixa 120 para dar bastante ancoragem. Onde vai usar resina transparente, eu usei uma lixa 240, tá? Então, primeiro passo, a gente precisa promover aderência e selar essa madeira. Só que, antes disso, a gente vai fazer a limpeza. Como nós acabamos de lixar essa madeira, ela tem diversos resíduos, né, de poeira. E para isso a gente vai utilizar aqui, olha, um álcool 99%, tá? Não serve outro álcool, o álcool tem que ser 99%, porque é 99% álcool. Ele não tem água, né? Outro tipo de álcool, tipo o álcool 70%, o álcool que a gente utiliza em casa, ele tem muita água e a resina não gosta de água. Se você aplicar um álcool 70% aqui, o álcool vai evaporar e 30%, que é a água, vai ficar na madeira. Você vai aplicar a resina e vai passar um tempo, aquela água que ficou na madeira vai querer sair. E aí ela não vai ter para onde sair porque está resinado. E aí começa a criar mofo, a resina começa a desplacar. Então, álcool para utilizar aqui é álcool 99%. Não serve outro. Não serve álcool de posto de gasolina, não serve álcool de usar em casa de 70%, tá? Ó, fez a limpeza aqui, ó, onde nessa fresta, né, que a gente vai resinar também, nas canaletas, para tirar todo o resíduo, toda a poeira, ó. Vamos fazer a limpeza também nas bordas, ó. E também na parte de trás aqui da nossa madeira. Para não ficar nada de poeira, né, de resíduo, nada que possa atrapalhar aí a nossa obra de arte, ó. Feita a limpeza, a gente vai esperar aqui um minutinho para esse álcool evaporar. Ele evapora muito rápido, né? Porque é um álcool 99%. E aí a gente vai começar a preparar, né, essa madeira aqui para a gente resinar ela. Então vamos lá, vamos para o passo a passo de como aplicar resina nessa madeira. Primeiro passo é promover aderência. Então a gente vai passar aqui o Prime Aderência RPS10. É um prime aderência madeira, tá? E ele serve para poder promover a aderência aqui, para a resina poder colar, entendeu? Então ele é um promotor de aderência, o RPS10. Além disso, ele serve como impermeabilizante. Então ele não vai deixar a água, né, do lado de fora entrar para dentro da madeira nos locais onde tiver com o prime, né, o RPS10. Então ele serve tanto de selante como promotor de aderência. É o primeiro passo. Esse aqui, ó, é o RPS10, tá vendo? Ó, RPS10, ó, da Resinaria Premium. Vou pegar aqui a nossa balança e vou fazer uma mistura aqui. Como a gente vai começar a mexer com o nosso Prime RPS10, vamos colocar aqui a nossa luva.
Vamos pegar aqui a nossa balança, né? Vamos ligar aqui, colocar o copinho em cima, apertou a tara. E o Prime RPS10, a gente utiliza 50% de componente B sobre a quantidade de A. Então eu vou fazer aqui um pouquinho de componente A, ó. Aqui é o componente A, tá vendo, ó? Componente A. Coloquei 10 gramas de componente A. E agora a gente vai colocar aqui o componente B, tá? Ó, ele vem aqui componente B aqui na embalagem, tá? Então colocamos aqui 5 gramas, né? Que corresponde a 50%. E agora a gente vai misturar por 4 minutinhos. Vamos lá. Ó, misturei o nosso Prime RPS10 por 4 minutinhos, ok? Componente A, componente B. Coloquei 50% da quantidade de B sobre a quantidade de A, ou seja, se você for fazer 10 gramas de componente A, você vai colocar 50% de B, ou seja, 5 gramas. Se você for fazer 100 gramas de componente A, você vai colocar 50% de componente B, ou seja, 50 gramas, tá? E mexer por 4 minutinhos de forma constante, sem parar. Não esquece de raspar as bordas do recipiente e também o fundo, né? Para não ficar nada sem misturar. E bate de forma constante, sem parar, por 4 minutinhos, ok? A aplicação aqui, ela pode ser feita com um rolinho, pode ser feita com um pincel e também eu uso bastante, sabe aquelas esponjinhas de vasilha? Aquelas esponjinhas de vasilha, ó, essas aqui, eu corto um pedacinho dela, uma esponjinha nova, tá? E faço isso aqui, ó, tá vendo? Uso um quadradinho. Por quê? Eu preciso passar muito dentro das canaletas, aqui, ó. E quando eu uso o pincel, às vezes a ponta do pincel escorre aqui do lado de fora, né? E eu quero passar só dentro da canaleta. Então, eu uso aqui, ó, a buchinha de vasilha para poder passar o Prime, tá? Dentro da canaleta, ok? Você pode usar, quando a madeira é grande, né? Você usa um rolinho. O rolinho também tem que ser de espuma, tá? E se você quiser também, pode usar um pincel aqui dentro da canaleta. Do lado de fora, você sempre vai usar um rolinho, tá bom? Ou a buchinha de espuma também vai dar. Quando a pecinha for pequena, você usa uma buchinha, ó, não tem problema, tá bom? Quando for uma peça grande, você usa um rolinho. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, passar o nosso Prime. Eu vou pegar um pouquinho desse Prime e vou colocar dentro da canaleta, ó, de fora a fora. Lembrando que o Prime você vai passar somente onde você vai passar resina depois, tá? Ele é um promotor de aderência para fazer a resina colar e também um impermeabilizante. Ó, e agora eu venho com aquela buchinha, igual eu expliquei para vocês, e venho passando, ó. Ó, passou bem passado no fundo da canaleta, nas bordas da canaleta, você pode passar também aqui em cima, ó. Todo lugar onde vai a resina você pode passar, então, ó, vou passar aqui em cima. E vou passar também nas bordas laterais. Vou pegar a madeira, vou colocar ela em cima aqui em cima de uma latinha, para ficar mais fácil. Ó, vou molhar aqui um pouquinho a parte de espuma, né? E posso ir passando. Lembrando, pode passar com o rolinho, tá, gente?
e passa muito bem passado, ok? Ó, passei bastante dentro da canaleta e passei também nas bordas, tá? Welton, aqui na parte de cima, se você não vai passar resina, não, aqui nessa parte aqui é a área de corte, tá? E nessa área a gente não passa resina, a gente faz uma hidratação. Porque não adianta passar resina aqui se a faca vai ficar cortando em cima. Então, com pouco tempo de uso, vai riscar a superfície. Então, aqui na área de corte, a gente faz uma hidratação posteriormente, tá? Com óleo mineral e cera de abelha. Vou virar aqui a madeira e vou passar também aqui no fundo dela, ó, impermeabilizante, ó. E não podemos esquecer de passar dentro dessa fresta aqui, ó, que é onde a gente vai resinar também, tá? Então, ó, não economiza, tá, gente? Porque isso aqui é que cria aderência. Então, passa direitinho, olha aqui, ó, dentro aqui dessa fresta, ó, molha bastante para promover a aderência e a resina colar, tanto na tábua quanto aqui nessa parte, ó. Dentro dos rachadinhos, tudo você pode passar o RPS 10, tá? Que é o promotor de aderência, ó. Agora, eu vou pegar sobrou um pouquinho aqui, ó, bem pouquinho, tá? Eu vou colocar um pouquinho de pigmento aqui, porque eu quero deixar essa parte de fora aqui um pouco mais rústica, tá? Então, eu vou passar um pigmento aqui por fora, junto desse prime, só para dar um pouquinho de escurecida aqui nessa borda do lado de fora. Ó, coloquei um pouquinho de pigmento aqui no prime RPS 10, ó, só para vocês verem. Para dar um tom de rústico aqui, ó, nessa parte, nessa borda do lado de fora. Feito isso, passou o promotor de aderência, o Prime RPS 10, que além de promotor de aderência, ele é também impermeabilizante, né? Passou o promotor de aderência, a gente vai aguardar 24 horas para a gente vir para o próximo passo. E eu já volto aqui agora. Então vamos lá, pessoal. Aqui já é outro dia, tá? Aqui a nossa madeira já secou, ó, tá sequinha, tá? Então a gente fez a aplicação aqui do nosso Prime, né? Promotor de aderência, o RPS 10, promotor de aderência em madeira. E aqui tá o outro lado, né? Onde a gente aplicou o Prime dentro da canaleta, e nessa parte aqui, que é a área de corte, a gente não aplicou, tá? Então, ó, tá assim a nossa madeira. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar essa madeira para que eu possa tampar essa fresta que tem aqui, ó, essa rachadura, tá vendo? E como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar resina epóxi aqui dentro. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar um pedacinho de papelão, tá? E eu vou passar fita desmoldante nele. O que é essa fita desmoldante? Essa fita aqui, ó. Você deve conhecer como fita larga, né? Aquelas fitas que usa para empacotar. Tem ela marrom, tem ela de várias cores, tá? Deixa eu tirar a luva aqui para ficar mais fácil. O que você vai fazer? Você vai isolar esse papelão, ó. É o primeiro passo, tá? Então, ó, vamos passar aqui. Ó,
isolamos o papelão com a fita desmoldante, tá? Por que que a gente faz isso? Porque a fita desmoldante, ela é muito lisinha, então a resina não cola aqui. Então eu vou pegar esse papelão, vou tampar essa fresta que tá aqui, né? Para depois aplicar a resina do lado de cá. E aí depois facilmente eu consigo tirar esse papelão daqui devido à fita desmoldante que eu coloquei aqui, entendeu? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar um pouquinho de silicone acético, tá? Silicone acético aqui em volta, ó. Ó, passei o silicone aqui em volta. Agora eu vou pegar esse papelão do lado que coloca as luvas, tá, gente? Trabalho sempre com luva. Eu tirei ela só para aplicar aqui essa fita desmoldante. E agora você vai colar aqui, ó, o papelão. Se fosse uma madeira grande, eu ia colocar aqui uma travessa de madeira aqui e prender com um sargento, tá? Mas é muito pequena aquela fresta ali. Eu vou só passar um pedaço de fita aqui em cima, só para segurar mesmo. Ó, prontinho. Então, ó, passamos aqui, isolamos. Agora a gente vai encher essa fresta aqui. Eu vou aproveitar a mesma cor que eu fizer aqui para dentro, eu vou fazer também para a canaleta aqui, ok? Então vamos deixar aqui a nossa tábua e vamos começar a preparar a nossa resina. Então, para cada tipo de trabalho, a gente utiliza um tipo de resina, tá? Para a gente fazer essa borda aqui, onde a gente vai fazer só uma laminação nela, a gente vai utilizar a resina RP2, é uma resina de baixa espessura, ok? Para laminação, resina RP2. Aqui dentro dessa fresta aqui, ó, onde está meu dedo aqui, ó, dentro dessa fresta, aqui tem mais ou menos 1,5 cm, né? Então eu preciso usar outro tipo de resina. Eu preciso usar aqui a resina RP200, ó. É uma resina de média espessura. É uma resina que eu posso fazer entre 1,5 cm até 2 centímetros de altura. Então aqui dentro eu vou usar a RP200, tá? Vou colocar aqui 50 gramas. Não vai caber dentro desse potinho aqui não. Vou ter que mudar o pote, o copinho. Vou pegar um copinho maior aqui, ó. Então, ó, pesei aqui o componente A. Vou pegar aqui o nosso pigmento, tá? Vou estar utilizando aqui um pigmento em pó. Ó, ficou nessa tonalidade aqui o nosso pigmento, ó. E agora eu vou colocar o endurecedor, né, que é o componente B, ó. Onde eu vou estar colocando 50% da quantidade de ar que eu coloquei. Então, se eu coloquei 50 gramas de A, eu tenho que colocar 50% de B, ou seja, 25 gramas. Então, ó, vamos colocar aqui na balança. Vamos pegar aqui o componente B, da mesma resina, né? Eu estou fazendo a RP200, ó. Então, eu vou pegar o componente B da mesma resina que eu utilizei
Vamos colocar aqui agora 25 gramas, ó. Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar 4 minutos mexendo aqui junto com vocês e eu já volto. Então, pessoal, ó, voltando aqui, passaram-se 4 minutos e essa aqui é a tonalidade, ó, da nossa resina epóxi. Olha isso, ficou linda, tá? Aqui a gente está utilizando um azul perolado, tá? É esse azul aqui, ó, azul perolado. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Aliás, vamos recapitular tudo que a gente fez. Primeiramente, a gente preparou a madeira, lixou ela, né? Posteriormente, fez a limpeza com álcool 99%. Depois a gente entrou com o nosso Prime RPS10 da Resinaria Premium, RPS10. Esse Prime ele é um promotor de aderência excelente, então ele promove a aderência, ele faz a resina grudar mais na madeira. Esperamos secar por 24 horas. A gente agora está fazendo a nossa resina, onde a gente está utilizando a resina RP200, é uma resina de média espessura. Por quê? Porque a gente vai entrar aqui dentro dessa fresta, né? E aqui tem mais de 1,5 cm. Então a gente vai entrar com uma resina aqui de média espessura, ok? E o pigmento. Eu vou deixar o link na descrição, tanto do promotor de aderência madeira, né? Que é o nosso Prime Madeira. Da resina, ok? De média espessura, vou deixar aqui também. E também do nosso pigmento perolado para você fazer essa cor. Essa cor é linda, né? Não sei se vocês conseguem ver aí do vídeo, mas ela é meio brilhante, olha. Olha isso, que linda. Depois vocês vão ver como que vai ficar essa peça. Então, ó, prontinho aqui o nosso pigmento. Mexi por 4 minutinhos, né? Quando eu misturei o componente A com o componente B. A gente utilizou 50% de componente B sobre a quantidade de A. E agora a gente vai começar a colocar aqui nessa fresta, ó. Vou colocar também nessas rachadurazinhas pequenas, né? Que tem aqui em volta do lado da fresta, ó. Vou colocar aqui também. Vou aproveitar e já vou colocar aqui dentro dessa canaleta também, ó. Ó, deixei bastante aqui, por quê? Porque a resina vai descendo, né, para dentro da madeira aqui, aí a gente precisa ir repondo, ó. Vou passar aqui uma toalha de papel só para tirar o excesso aqui onde eu deixei cair fora, para na hora de lixar ficar mais fácil, né, gente? Ó, então já vou tirando aqui, ó. Vou passar um palitinho aqui dentro da canaleta para poder ajustar a resina, né, que caiu aqui dentro, ó. Vamos ajustar ela aqui para ela ficar bem espalhadinha, ficar bem bonito. De acordo com a resina vai descendo, né, dentro dessas frestas, a gente vai repondo, tá, ó. Vou colocando aqui até ela parar de descer, porque ela vai ajustando aqui dentro da madeira, né? Vai se acomodando, então ela vai descendo. Aproveitar e passar também aqui nessas outras rachadurazinhas que tem aqui, ó. Depois a gente lixa. Vou tirar o excesso, né, depois, ó. Então, ó, colocamos resina dentro da canaleta, colocamos resina em todas as rachaduras aqui, tá? Vamos monitorando para ver se essa resina vai abaixar. Se abaixar, eu vou repondo aqui a resina. Posteriormente, a gente vai lixar aqui, né? Tirar toda essa resina aqui de cima, porque aqui é a parte de corte. E aqui não vai resina aqui em cima, né? Vai só a madeira e aonde tem as rachaduras, a resina vai ficar ali tampando. Mas essa parte aqui não tem resina, então depois a gente vai lixar isso tudo aqui para tirar essa resina aqui de cima. Agora a gente vai aguardar por 6 horas, tá? Pra gente poder
vir trabalhar mais uma parte dessa madeira. Então, só daqui 6 horas essa resina já vai estar ao toque, né? Já vai ter secado ao toque, a gente consegue trabalhar mais uma parte dessa obra de arte, ok? Então, até a próxima etapa. Valeu! Bom, pessoal, passou aqui, né, 24 horas, ó, nossa peça já está sequinha, tá? E agora a gente vai lixar, né, para tirar toda essa resina aqui, porque aqui vai ser a área de carne, né, e de corte, e eu não quero deixar aqui com resina, aqui eu quero deixar só na madeira mesmo, né, e depois eu vou hidratar essa parte aqui. Aqui atrás, onde a gente fez a contenção, ó, você vê que não vazou nada, né, de resina, vamos tirar aqui agora. Ó, a parte de trás ficou assim, tá vendo? Ó? Agora é só correr uma lixinha aqui também, ó, para acertar, tirar esse silicone aqui em volta. Ó, ficou beleza. Então, pessoal, ó, acabamos aqui o lixamento, tá? Olha aqui, olha como ficou. Tá tão lisinho que tá até brilhando, ó. Lixamos toda a superfície aqui. Lixamos também a parte traseira, ó. E agora a gente vai para o próximo passo, tá? O próximo passo eu vou resinar essas bordas aqui, ó, tá? Onde a gente passou o nosso pigmento rústico, né? Vamos resinar essa borda aqui agora. Primeiro passo agora, fazer a limpeza, né? Deixar bem limpinho. E aqui a gente já vê mais ou menos como que essa madeira vai ficar, ó. Depois que ela estiver hidratada, tudo certinho. Olha como é que ela vai ficar linda. Vamos fazer a limpeza, tirar toda a poeira, tá? Poeira do lixamento, né? Olha aí a sujeira que sai, por isso que tem que limpar, senão a resina não pega direito, tá vendo? Prontinho, agora a gente vai misturar uma resina, tá? Só que agora a gente vai usar uma resina de baixa espessura. Por quê? Porque eu vou fazer só uma laminação, é só uma camadinha pequena aqui e na lateral, tá? Então, eu vou usar uma resina de baixa espessura, ó. Ela faz até 2 milímetros, é a RP2, ok? Então vamos misturar aqui um pouquinho de resina da RP2 e vamos aplicar aqui nessa lateral. Só que antes disso, para evitar que a resina caia aqui dentro dessa canaleta, eu vou passar uma fita automotiva aqui do lado de fora. Isso aqui é uma fita crepe automotiva, tá vendo? Fita crepe automotiva. Vou isolar aqui, ó. Ó, isolei porque na hora que eu jogar a resina aqui, ela escorre para fora e não escorre para dentro da canaleta, tá? Aperta bem para poder não entrar resina dentro da canaleta, ok? Ó. Essa resina aqui, que é a RP2, a gente vai utilizar ela na proporção de 45%, tá? Então eu coloquei aqui, ó, 15 gramas de componente A, tá? Tá aqui, ó, 15 gramas de componente A. E agora a gente vai colocar 45% do componente B. Pega aqui uma calculadorazinha, ó. Coloquei 15 gramas vezes 45%. Então tem que colocar 6 gramas, ponto 75. Então vamos lá. Aperta a tara. E agora 6,75 gramas, ó. Vai colocando devagarzinho. Ó, 6,6, 6,7. Pontinho. Agora é misturar, né? Por 4 minutinhos, ó. Tá aqui a resina, ó. Vou misturar por 4 minutinhos e aí a gente já volta.
Bom, então batemos aqui a resina por 4 minutinhos. Olha a transparência, olha a qualidade dessa resina, não tem bolhas, tá? Olha isso, ó. Olha que resina boa de trabalhar. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa resina aqui nessa beiradinha, ó, em volta dessa madeira toda e deixar ela escorrer aqui para a beirada, para essa beirada aqui, tá? E aí a gente, depois que a gente colocar a resina aqui, a gente pode vir com a própria mão e espalhando essa resina, né, que tiver aqui nessa beirada, para que possa selar toda essa lateral dessa madeira. Então vamos lá. Agora eu venho espalhando aqui, né, para ela cobrir toda essa borda, ó. Venho espalhando essa resina aqui em cima, para não ficar nem um ponto sem a resina. E agora eu posso vir aqui com o próprio dedo e vir espalhando a resina aqui, ó. Essa resina que foi que escorreu para a lateral, ó. Se precisar, eu venho molhando o dedo aqui dentro da resina e venho espalhando aqui na lateral, ó. Resinando todas as partes da madeira. Entendeu por que essa aqui é uma resina de baixa espessura? Porque a gente faz só uma laminação com ela, ó. Vê que ela não tem espessura, né? Aqui é no máximo alguns milímetros. Agora a gente vai esperar ela escorrer um pouquinho, né? Aquilo que a gente colocou aqui na borda, vai esperar escorrer um pouquinho e daqui a pouquinho a gente vem e tira essa fita amarela. Porque aí se escorrer um pouquinho aqui para dentro é muito pouco, entendeu? E aí a gente é só espalhar ela aqui dentro da canaleta para ela dar o acabamento. Então vou aguardar aqui uns 20 minutinhos para mim vir tirar essa fita amarela aqui, beleza? E aí a gente já volta. Bom, pessoal, passou aqui 20 minutos, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui, ó, e vou tirar essa fita. Ó, tirei a fita. E agora um pouquinho de resina que escorrer aqui para dentro, a gente espalha ela por dentro da canaleta. É bom que dá um brilho a mais, tá? E agora é só a gente esperar secar por 24 horas para a gente vir começar a dar o acabamento final. Que é fazer a parte de hidratação, né? Dar uma lixadinha aqui onde a resina... às vezes a luva da gente encosta, alguma coisa assim, ó, nessa beiradinha aqui, ó. A gente dá uma lixadinha depois para deixar na madeira e começa a fazer a hidratação dessa madeira. Então é isso aí. Bora guardar 24 horas e depois a gente volta aqui novamente. Beleza? Valeu! Então vamos lá. Nossa tábua de carne já secou, ó. Já resinamos então a canaleta, tá sequinha, já resinamos aqui as bordas também. E agora o que que a gente vai fazer? Aqui na parte de baixo dela, tá vendo aqui que tem uns carocinhos, uns pingos de resina, ó? A gente tem que lixar, tá vendo? Essa parte de baixo, ó, aqui os pingos de resina, para a gente poder dar um acabamento final aqui nessa parte. Então, vou lixar aqui agora. Coloquei um pano aqui de baixo para não arranhar, né, a borda aqui de cima. Ó, passei a lixa 320, ó, acabou com aquelas bolhas, né, de resina que tinha.
Você pode passar até uma lixa 400 aqui. Se você quiser, você pode passar na lixa 600, 800, até essa área aqui ficar polida. E eu vou fazer uma hidratação nessa parte de baixo da madeira. Mas você pode tanto passar resina também na parte de baixo. Você pode hidratar, né, com óleo mineral e cera de abelha. Aí fica a seu critério. Quando você passa resina, o bom é que fica impermeabilizado, né? Porque a resina ela é impermeabilizante. Então, mesmo se a pessoa colocar a tábua em cima de uma pilha ou de uma pia molhada, de uma bancada molhada, se tiver resinado o fundo dela e as laterais, ou seja, essa madeira não molha, porque vai estar com impermeabilizante. Mas aí fica a critério de cada um, tá? O importante é deixar bem lisinho, ó. Olha como está até brilhante, né? O acabamento está perfeito. Se eu fosse jogar resina aqui, qual lixa que eu iria usar aqui? Eu iria usar uma lixa no máximo 240 para criar uma ancoragem, né? E deixar a superfície lisinha. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso para vocês verem como que faz para essa tábua ficar impermeabilizada? Vamos pegar aqui uma lixa então um pouquinho mais grossa, ó. Eu ia hidratar essa parte de baixo, mas eu vou resinar ela aqui, vamos impermeabilizar ela. Vou trocar essa lixa aqui e vou pegar uma lixa mais grossa. Vou fazer até com a mão mesmo, tá? Com aquela lixa comum, ó. Que é uma lixinha 240, ó. Só para dar uma fosqueada, ó. Só para criar uma ancoragem. Porque já está bem lisinho, então é só... lixinha 240, só para dar uma fosqueada aqui e criar uma aderência. Ó, prontinho. Vamos fazer a limpeza agora com álcool 99%, né? E aí a gente faz a aplicação aqui nesse fundo também. A parte da frente já está top. É só hidratar essa parte aqui mesmo, né? Porque aqui não vai resina, é área de corte. Aqui está direto na madeira, ó. Área de corte. E aqui no fundo a gente agora resolveu impermeabilizar. Então vamos lá. Então, ó, já trouxemos a nossa tábua aqui. Vamos fazer a limpeza da madeira com álcool 99%. Deixa bem limpinho para não ter nenhum tipo de pó de madeira, né? Algo que possa fazer com que a sua resina não cole. Como eu havia lixado essa superfície, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o que que é? Você lembra? Vamos usar a nossa luva aqui enquanto você pensa aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o promotor de aderência, né? O RPS 10. Então, ó, vamos pegar aqui RPS 10, ó, e vamos fazer aqui um pouquinho e a gente já volta aqui. Então, coloquei aqui o componente A, coloquei 10 gramas, agora a gente vai colocar o componente B, né, do RPS 10, onde eu vou colocar 5 gramas, que corresponde a 50%, né, do componente A. Ó, prontinho, agora é misturar por 4 minutinhos e aí a gente volta para fazer a aplicação aqui do impermeabilizante, beleza? Então vamos lá. Aqui você vai poder passar com um rolinho, né? Ou como o espaço aqui é pequeno, eu vou usar uma buchinha, né? Igual eu já expliquei para vocês, ó. Vou pegar aqui um pedacinho de buchinha, usar essa parte amarela. Ó. E aqui agora a gente só vai espalhando por toda a superfície de forma que cubra toda a superfície, tá? Ó. Passe uma camada generosa, porque é impermeabilizante, tá? Então tem que impermeabilizar todas as partes.
Prontinho, agora é só deixar secar por 6 horinhas e essa camada aqui já vai estar impermeabilizada. Se você quiser, daqui 6 horas você pode entrar com uma segunda demão de impermeabilizante, né? Se for algo que vai ficar exposto a muita água, é bom você entrar com 2 ou 3 demão aqui, né? Se for uma tábua para usar em locais comuns, uma demãozinha só já tá bom. Beleza? Daqui 6 horinhas a gente volta. Forte abraço. Fala pessoal, ó, nosso Prime já secou, que já é outro dia, tá? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos virar aqui a nossa tábua e a gente vai pegar uma lixinha 400 e aqui aonde às vezes a gente colocou o dedo, que ficou alguma marquinha de resina, ó, tá vendo? Uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, a gente vai correr a lixinha 400 aqui, ó, para depois a gente começar a hidratar essa madeira aqui nessa região, tá? Então vamos lá, vou pegar aqui uma lixinha 400, que tá aqui, ó. Então aqui, ó, P400, tá? Não sei se dá para vocês verem, ó, P400. E agora o que a gente faz? Devagarzinho, a gente corre uma lixinha 400 aqui em cima, onde tiver alguma marquinha de resina, ó. Cuidado para não pegar nas bordas, tá? É só para tirar a resina aqui dessa área de corte, ó. Como a gente deixou ela bem fininha, né? A gente limpou a resina, é só tirar mesmo esse brilhozinho de resina que tá aqui, ó. E aí a gente já vem com a parte de hidratação. Cuidado para não passar a lixa em cima da resina aqui no meio, que aí você vai fosquear ela. É passar só naquelas partes onde não era para ter ido resina, né? Às vezes a gente encosta o dedo em algum lugar e fica marcado de resina, tá? E é sempre bom orientar o seu cliente que após o uso, sempre dá uma hidratada com óleo mineral, tá? Aqui você pode hidratar com óleo mineral ou óleo mineral com cera de abelha, tá? Ó, prontinho, ó. Tirei todas as marcas aqui de resina. Vamos passar aqui agora um álcool 99. Vamos passar um álcool 99 aqui. Espera um minutinho e a gente entra aqui com o óleo mineral, tá? Aqui atrás, se você quiser passar resina, a gente vai esperar 24 horas, porque aqui passaram só 6 horas por enquanto, tá? A gente vai esperar passar 24 horas, aí a gente corre uma lixinha 240 aqui só para criar ancoragem e aí passa aqui uma camada de resina, tá? E aí finalizou. E aqui agora a gente já vai hidratar. Essa hidratação, ela tem que ser feita por 7 dias consecutivos, tá? 7 dias, no mínimo, ok? E depois orientar o seu cliente, todas as vezes que ele usar a tábua, depois do uso, hidratar e guardar. Vou cortar aqui um pedacinho da nossa buchinha, né? Pra gente fazer aqui uma hidratação, ó. Vou pegar aqui o óleo mineral e aí é só despejar um pouco e ir espalhando com a buchinha. Essa buchinha do óleo mineral, você pode guardar ela, tá? Vou guardar um copinho aqui, depois eu guardo ela para me hidratando a madeira nos próximos dias. Ó, e aí é só vir passando o óleo mineral.
Ó, passou bem passado, é só esperar, guarda a buchinha para você usar ela outro dia, ok? E aí agora é só deixar hidratando. Faça isso por 7 dias e aí a sua tábua está pronta para ser comercializada. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa obra de arte aí que nós fizemos, ó. Não vou virar ela muito não para o óleo mineral não escorrer, mas olha aí, olha o brilho, tá até refletindo a mesa, ó. Coisa linda, hein? Vou deixar aqui no link todo o material que nós utilizamos, tá? Tanto a resina quanto também o nosso prime, o RPS10, que é um prime madeira, né? Que ele cria aderência e impermeabiliza. Vou deixar o link da resina e vou deixar também o link. A gente tem um curso completo onde você vai se profissionalizar na resina epóxi, né? Você vai entender um pouco mais o que é uma resina de alta espessura, média espessura, baixa espessura, como pigmentar uma resina de forma correta, como misturar uma resina de forma correta, tempo de manuseio de uma resina, como aplicar resina e fazer chaveiro, canetas, como fazer relógios, né? Como fazer tábuas resinadas, muito mais dicas para vocês vai ter lá no nosso curso. Tem também como aplicar resina no piso, né? Fazer o porcelanato líquido. Muita gente conhece como porcelanato líquido. Como aplicar resina no contrapiso cru. Como aplicar resina sobre piso. Como fazer o piso 3D, aquele com efeito realista, né? E muitas dicas para vocês, além de um acompanhamento durante um ano. Então, quem compra o nosso curso, você tem acompanhamento durante um ano. Qualquer dúvida que surgir, você está lá fazendo o seu revestimento líquido, né? Seu porcelanato líquido, ficou com dúvida? Chama a gente no WhatsApp, no horário comercial, e a gente vai estar te auxiliando, né? Durante um ano você tem todo esse acompanhamento. Beleza? Precisou de material, resina com preço justo? Clica aqui embaixo no nosso link. Nós somos representante comercial de uma fábrica de resinas. Enviamos para todo o Brasil e sem sombra de dúvida vai ser um prazer estar atendendo você aí. Eu aguardo o seu contato. Vem falar comigo aqui no WhatsApp. Forte abraço.